assistir agora poder ver depois. Então, beleza. Jovens, eu quero começar a nossa aulinha, obviamente, dizendo para vocês que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física. E vamos ao que interessa, que é fazer a correção das atividades complementares, beleza? Então, a gente vai começar com a atividade complementar 1. Ela foi postada há 2 semanas atrás, tá bom? Eu já devo ter conversado com vocês sobre alguns exercícios, então caso eu tenha feito algum, é só me avisarem aí que a gente não repete, tá bom? Então vamos lá, para a atividade complementar 1. Todos têm a atividade aí? O roteiro de física a gente não vai discutir ainda, aquele assunto a gente já encerrou, Davi. E a gente vai retomar ele só quando a gente voltar para as aulas presenciais, tá bom? Senão a gente vai ficar retomando vários assuntos ao longo das aulas que são à distância e a gente não vai conseguir dar sequência ao conteúdo. Então, as retomadas de todos os assuntos ficam para quando nós voltarmos com as aulas presenciais, tá bom? Então, vamos lá. Atividade complementar 1, jovens. É bem aquela parte introdutória sobre movimento, as condições para que a gente tenha movimento. Então, eu estou com aberta aqui a minha atividade complementar, não estou mexendo no celular, tá bom? Vocês também. Atenção aqui, nada de ficar mexendo no celular, hein? Deus está vendo. Eu sou assim com ele. Vamos lá. Diz assim o primeiro exercício, jovens. Por que é necessário se definir um referencial para o estudo do movimento? Então, a primeira questão vai ser associada a referencial. Então, atividade complementar 1. Então, o primeiro exercício está associado a referencial. Jovens, por que nós precisamos definir um referencial? Porque eu só posso saber se um corpo está em movimento ou em repouso em relação a alguma coisa. Então, por exemplo, nesse instante que eu estou aqui conversando com vocês, eu estou em repouso ou em movimento? Depende. Depende do que? Depende do referencial. Se nós pensarmos em relação à Terra, eu estou em repouso, porque minha posição não muda em relação à Terra. Agora, se eu penso em relação a um carro que está passando na rua lá na frente, eu estou em movimento. Então, o referencial serve para nós definirmos se um corpo está em repouso ou se um corpo está em movimento. Tá bom? Então, essa é a necessidade de um referencial. Vamos escrever aqui? Para que, a partir dele, se possa definir se o corpo está em repouso ou em movimento. Bom, como essa é a primeira questão, e ela é de escrever, né? Você tem que colocar sua justificativa ali. Eu estou escrevendo aqui no quadro. Mas as próximas eu não vou escrever, só vou fazer os cálculos, tá bom? Aí a justificativa depois vocês podem voltar no vídeo e pegar o áudio aí. Sim, você pode, inclusive, simultaneamente estar em repouso e em movimento, dependendo dos referenciais que você adota. Então, agora eu estou em repouso em relação à Terra e estou em movimento em relação ao Sol, simultaneamente. Só que em relação a 2 referenciais que são diferentes. Beleza? Vamos lá para o segundo exercício. Diz o seguinte, ó. Qual a diferença entre ponto material e corpo extenso? Então, ponto material, a dimensão dele. Compara, deixa eu sair da frente, né? Não tem muito espaço aqui também. Vou ficar aqui. O ponto material, comparado com a dimensão da trajetória que ele vai percorrer, ele é muito pequenininho. É igual comparar o comprimento de um carro com a distância daqui até Salvador. A distância é muito grande comparada com o comprimento do carro. Então, eu posso dizer que esse carro ele vai ser um ponto material. Agora, se eu penso no comprimento de um trem de 100 metros, atravessando uma ponte de 150 metros. Bom, aí eu não posso mais dizer que esse trem é um ponto material, ele é um corpo extenso. Por quê? Porque a medida desse trem
é muito parecidas, inclusive até maior do que a medida que o trajeto que ele vai percorrer. Então, necessariamente, eu tenho que considerar ele, nesse caso, um corpo extenso. Então, ponto material, quando as medidas do móvel são muito pequenas comparadas com a distância que ele percorre, corpo extenso, quando as dimensões do móvel são da mesma ordem ou maior, inclusive, que a distância que ele percorre. Tá bom? Então, essa é a diferença entre ponto material e corpo extenso. Tem também por escrito aí na apostilinha de vocês, no material de vocês. Isso aí. Isso aí, Davi. Exercício 3. Uma tartaruga caminha em linha reta a 40 metros por hora, por um tempo de 15 minutos. Assinale a alternativa que indica a distância percorrida pela tartaruga. Então, ele quer a distância que a tartaruguinha vai percorrer. Jovens, eu vou usar a definição aqui de velocidade média, tá bom? Então, eu sei que a velocidade média da tartaruga, ela é de quanto mesmo? 40 metros por hora. E o tempo que a tartaruguinha fica se movimentando é de 15 minutos. E aí ele pede para nós o deslocamento que essa tartaruguinha vai sofrer, beleza? Então essas são as informações que nós temos e é isso que ele pede, o deslocamento. Jovens, se nós pensarmos a partir da equação da definição de velocidade média, eu sei que velocidade média é o deslocamento ΔS sobre o intervalo de tempo ΔT. Portanto, se eu quero calcular o deslocamento, o tempo que está dividido eu passo para o outro lado multiplicando. Então, eu posso escrever que o deslocamento vai ser a velocidade média vezes o intervalo de tempo. E vai ser essa equaçãozinha aqui do deslocamento igual a velocidade média vezes tempo que eu vou usar para fazer o nosso cálculo. Tá bom? Então, vou apagar essa parte do exercício 1 aqui, para a gente continuar com o 3 aqui em cima, fazendo a continha. Então, o nosso cálculo vai ficar assim, Deslocamento é velocidade vezes o intervalo de tempo. Beleza. Velocidade é 40 metros por hora. Eu vou manter em metros por hora. Então, 40. E o meu tempo, jovem, está em minutos. Deu ruim. Então, eu tenho que transformar de minuto para hora. Concordam comigo que 15 minutos é um quarto de hora? Se eu tenho um reloginho aqui, para ter uma hora completa, o ponteiro dá uma volta. Então, 15 minutos, ele vai ser um quarto de volta, ou seja, um quarto de hora. Então, esses 15 minutos aqui é igual a um quarto de hora. Então, fica 40 vezes um quarto. 40 vezes 1 vai dar 40, portanto, 40 sobre 4, que vai dar 10. 10 o quê, jovens? 10 metros, né? Porque a velocidade estava em metros por hora. Então, a tartaruguita anda 10 metros em 15 minutos. E 10 metros era qual alternativa aí? Alternativa E. De especial, espertos e inteligentes. Beleza, jovenzinhos? Questionem, perguntem. Isso aí. Boa, Davi. Essa conta mesmo. 40 vezes 60. Pode fazer assim. Cruzado que dá 60. 60 por 60 vai dar 10. Também dá para fazer assim. Quando a gente vai pensar na transformação, tem várias formas diferentes de você fazer essa transformação, tá bom? Essa que você escreveu é uma das possibilidades. Beleza? Então, fechamos o complementar 3. Vamos para o complementar 4, jovens. Diz o seguinte. Um passageiro A encontra-se sentado na poltrona de um ônibus. Do seu lado está um outro passageiro B, também sentado. Em relação a um observador fixo, à margem da rodovia, o passageiro A está em repouso ou está em movimento? Jovens, está em movimento, né? Por quê? O passageiro está dentro do ônibus que está andando.
O outro está lá fora, na margem da rodovia, parado em relação ao chão. Então, a posição do ônibus e, consequentemente, do passageiro muda em relação à pessoa que está parada na rodovia. Então, a pessoa está em movimento. Beleza? Então, letra A, movimento. Não vou escrever a justificativa inteira. Vou colocar só aqui 4A, movimento. E aí a 4B diz o seguinte: em relação ao passageiro B, o passageiro A está em repouso ou em movimento? Ah, ficou suave agora, né? Em relação ao B, nós vamos ter repouso. Por que que em relação ao B, ele está em repouso, galera? Porque os dois se movem juntos, né? As duas poltronas se movem juntos, ou seja, não tem movimento de um em relação ao outro. Se um dos passageiros levanta e começa a andar dentro do ônibus, aí um vai ter movimento em relação ao outro. Mas não é o que acontece, né? O exercício diz que os dois estão sentadinhos um ao lado do outro. Então, nós sabemos que um está em repouso em relação ao outro. Então, letra A, movimento, B, repouso. E a justificativa que eu falei, vocês escrevam aí. Tá bom? Isso aí, Davi. Essa é a justificativa. Fechou o 4, vamos para o 5. Exercício 5 diz o seguinte, amados. Um atleta olímpico inicia sua corrida quando o cronômetro marca 5 segundos e termina a competição quando esse está indicando 25 segundos. Qual foi o intervalo de tempo que o atleta levou para finalizar a prova? Se a distância percorrida foi de 100 metros, qual foi a velocidade média do atleta? Então, ele pede primeiro o tempo e depois a velocidade média. Bem, jovens, o tempo ficou fácil, né? Ó, 5. A variação de tempo é tempo final menos o tempo inicial. O tempo final foi de 25 segundos. O tempo inicial era 5 segundos, que foi quando ele apertou o cronômetro, né? Quando ele começou, já marcava 5 segundos. Então, 25 menos 5. Então, o tempo que ele levou para fazer a prova foi de 20 segundos. Aí, se a distância percorrida foi de 100 metros, qual foi a velocidade média? Pois bem, velocidade média é deslocamento por tempo. O deslocamento, o exercício disse que foi uma prova de 100 metros. O tempo foi 20 segundos. Olha, dá para fazer 100 divididos por 20. Se quiser, dá para fazer um tchucu-tchucu aqui, ó. Passa a vara nos zerinhos. Vai ficar 10 sobre 2, portanto, 5 metros por segundo. Essa foi a velocidade média do atleta na corrida aí, tá bom? Não tinha alternativa, né? Era uma questão aberta. Beleza? Perguntinha, jovenzinhos, mandem aí. Vai lá. Enquanto vocês pensam na perguntinha, eu vou fazer o registro bastante importante aqui. Acho que está tranquilinho, né, pessoal? Porque é um conteúdo que, de certa forma, nós já tínhamos trabalhado e conversado bastante nas aulas anteriores, né? Beleza, então. Nós vamos agora para o próximo exercício. O próximo exercício é o exercício 6, que diz o seguinte, ó. Um avião se movimenta com velocidade de 972 km por hora e outro com velocidade de 200 metros por segundo. Qual deles está mais veloz? Justifique. Então, eu tenho que transformar os dois, as velocidades, aliás, para que elas fiquem na mesma unidade. Porque elas ficando na mesma unidade, eu consigo comparar uma com a outra. Tá bom? Então, vamos fazer essa conversão.
caneta preta ela é boa, porque aparece bem, mas ela não apaga, ela borra todo o quadro. Beleza. Então vamos lá. Exercício 6. Um avião está a 200 metros por segundo, o outro está a 972 quilômetros por hora. Então, para deixar na mesma unidade, eu vou escolher. Ou eu deixo todo mundo em metros por segundo, ou eu deixo todo mundo em quilômetros por hora. O que eu irei fazer, jovens? Eu vou transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, tá bom? Então, para fazer isso, o que eu tenho que operar aqui? Ó? Multiplicar essa velocidade por 3,6. Porque multiplicando por 3,6, nós passamos para quilômetros por hora. 200 vezes 3,6, jovens, vai dar quanto? Vai dar 720 quilômetros por hora. Legal? Então, qual que está mais rápido? O que está a 720 km por hora ou o que está a 972 km por hora? O que está a 972 km por hora, que é o avião, ele não dá, é um nome para cada avião, né? Então, esse aqui é o mais veloz, então vou colocar entre parênteses aqui do lado, tá? Esse, ele é o mais veloz. Beleza? Então vejam, não tinha que fazer o cálculo da velocidade, ele já deu a velocidade. A única coisa que você precisava fazer era deixar na mesma unidade de medida para você conseguir comparar qual era o mais veloz. Show? E para encerrar o último aí, o 7, é só transformação de unidade de medida de velocidade, né? Então, ou é multiplicar ou é dividir por 3,6. Então, vamos lá. Então, ó, exercício 7, letra A. Tem que passar 72 quilômetros por hora para metros por segundo. O que eu tenho que fazer para passar para metros por segundo? Divide por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Matamos a letra A. Na letra B, nós temos 108. 108 quilômetros por hora. Para passar para metros por segundo, nós vamos dividir por 3,6. 108, jovens, dividido por 3,6, se eu não me engano, vai ser 30. Deixa eu confirmar aqui. É isso aí. 30 metros por segundo. Legal? Terceira situação agora é de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, eu tenho 25 metros por segundo. Para passar para quilômetros por hora, o que eu preciso fazer? Multiplico por 3,6. 25, jovens, vezes 3,6 vai dar 90 quilômetros por hora. E por último, mas não menos importante, 180 metros por segundo. Nossa, que grande. 180 metros por segundo para passar para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, 180 vezes 3,6 vai dar 648 quilômetros por hora. Tá bom? Então, fechamos aí a atividade complementar 1. Legal? Vamos então para a atividade complementar 2, jovens. Atividade complementar 2. Deixa eu achar ela aqui.
Então, vamos lá? Atividade complementar 2 diz o seguinte, ó. O primeiro exercício. Uma família em férias saiu de Curitiba para um hotel fazenda. Sabendo que o hotel fazenda estava a uma distância de 50 quilômetros da residência da família e que esses levaram 30 minutos para chegar, determina a velocidade média deste trajeto em metros por segundo e quilômetros por hora. Bom, como ele quer em metros por segundo e em quilômetros por hora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular primeiro em quilômetros por hora. Por quê? Porque ele me deu a distância já em quilômetros. Então, eu vou fazer já com a distância em quilômetros para ter que fazer menos transformações aí, tá bom? Então, essa aqui é a atividade complementar 2 agora. Vou apagar tudo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, o primeiro exercício é velocidade média, deslocamento. Por quê? Foi 50 quilômetros o deslocamento que ele sofreu. E o tempo, o exercício disse para nós que foi de 30 minutos, jovens. 30 minutos passando para a hora é meia hora. Portanto, 0,5. 50 dividido por 0,5 vai dar 100. Então, é uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Para deixar em metros por segundo, o que a gente vai ter que fazer? Divide por 3,6. 100 dividido por 3,6, jovens, vai ser 20 alguma coisa, eu acho. 27,8 aproximadamente. Tá bom? Ó, aproximadamente 27,8 metros por segundo. Inclusive, eu acho que isso nós já tínhamos até feito, né? Numa das últimas aulas aí. Então, tranquilo, é só fazer o cálculo da velocidade média, é só dividir. Beleza. Praticando não, complementar 2. Diz o seguinte: um motorista, ao olhar no velocímetro do carro, percebe que sua velocidade é 72 km por hora. Porém, a placa que indica a velocidade máxima permitida naquela rodovia apresenta o valor de 25 metros por segundo. O motorista está acima da velocidade máxima permitida na rodovia? O que eu vou fazer, jovens? Vou pegar a velocidade do motorista, que é de 72 km por hora, e vou passar para metros por segundo para comparar com a informação da placa. Então, eu vou dividir por 3,6. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Então, não, o motorista não está acima da velocidade permitida na rodovia. Fechou? Vou escrever aqui, ó. O motorista não está acima da velocidade máxima permitida. Fechou? Então, ele não está acima, ele não vai ser multado nesse caso. Tranquilo a continha também, né? De boas. E o terceiro exercício que diz: um trem de 200 metros de comprimento atravessa completamente um túnel de 1.000 metros em 1 minuto. Qual é a velocidade média do trem? De boas também, né, jovens? Velocidade média de novo. Então, nós já sabemos a definição de velocidade média. Nós sabemos que velocidade média vai ser deslocamento por tempo. Então, só vou apagar essa parte da conta aqui, ó. E vou deixar a equação. Beleza? Então, ó, esse é o 3, tá? Qual foi o deslocamento que o trem sofreu? Fique esperto, é pegadinha do capeta para levar a gente para o inferno. Pode sim, Rafael. Se você multiplicar o 25 por 3,6, vai dar 90.
E aí ele vai estar a 72, você vai ver que ele continua estando abaixo da velocidade máxima permitida. Também pode, não tem problema. Tá bom? Pensa comigo no caso do trem, galera. O trem vai andar 1.000 metros da ponte. Mas se ele andar só 1.000 metros, ele vai continuar em cima da ponte. Ele tem que sair de cima da ponte. Então ele tem que andar o comprimento da ponte mais o comprimento dele. Ou seja, ele tem que andar 1.200 metros. Então o deslocamento dele é 1.200 metros. Quem ficar com dúvida aí, depois volta na aula que eu conversei com vocês sobre velocidade média, ponto material, corpo extenso. Eu dei exatamente esse exemplo do trem atravessando uma ponte. Tá bom? Então fica 1.200 metros que o trem tem que andar. E ele anda no tempo de 1 minuto. 1 minuto em segundos, 60 segundos. Tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou fazer tchucu-tchucu. Vou cortar um zerinho de cima com um zerinho de baixo. Vai ficar 120 dividido por 6, que vai dar 20. 20 metros por segundo. Essa é a velocidade do trem. Porém, jovens, se vocês olharem nas alternativas, está tudo em quilômetros por hora. Fique esperto. Porque tem 20 quilômetros por hora lá, mas não é isso que a gente quer, não, né? 20 é metros por segundo. Então, eu vou passar para quilômetros por hora fazendo o quê? Ó? Multiplicando por 3,6. 20 vezes 3,6, ó, 72 quilômetros por hora. E aí fecha bonitinho, que é a alternativa B, se eu não me engano. Isso aí. Beleza? Faltam alguns exercícios ainda. Os dois últimos estão associados à velocidade média. Então, eu vou fazer o 4 com vocês para nós encerrarmos a nossa atividade. Aí, o 4 ele vai usar um raciocínio um pouquinho diferente, porque ele vai usar aí o conceito da equação de posição. Tá bom? Então, vamos lá para o 4. Então, jovenzitos, o 4 diz o seguinte. Um corpo está em movimento uniforme seguindo a seguinte equação. S igual a 3 menos 2t. Então, ele deu a equação, ó, S igual a 3, mais ou menos, mais 2t. S igual a 3 mais 2t, beleza? E ele vai fazer algumas perguntas para nós, ó. Primeiro, para esse movimento, determine, letra A, a posição inicial do móvel, B, a velocidade do movimento e C, a posição no instante 5 segundos. Então, ele pede essas 3 informações. Jovens, tanto que ele pede na letra A quanto na letra B, a gente consegue obter por comparação. Eu vou escrever embaixo dessa equação a equação padrão, a equação do sorvete. S é igual a S0 mais VT. Ó, jovens, por comparação, quem é o número que aparece sozinho aqui, ó? Posição inicial. Quem é a velocidade? É quem está na frente do tempo. Então, eu já tiro daqui as informações do que ele pede na letra A e na letra B. Ó, na letra A, ele pede a posição inicial. É 3 metros. Na letra B, ele pede a velocidade. Quem está na frente do tempo é 2. Então, a velocidade é 2 metros por segundo. Então, morreu aí, letra A e letra B, sem pontinho. Agora, a letra C, ele pede para nós a posição no instante 5 segundos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar um instante de valor 5 e vou substituir no lugar do tempo. Então, vai ficar S igual a 3 mais 2 vezes o tempo. O tempo ele quer que seja 5. Então, pensa comigo aqui, ó. Primeiro multiplicação, hein? Pelo amor de Deus. 2 vezes 5, 10. 10 mais 3, 13. Então, a posição vai ser de 13 metros. Então, depois de 5 segundos, ele vai estar na posição 13 metros.
Beleza? Fechamos aí o exercício 4 também. Jovenzinhos, questionamentos e perguntinhas, mandem aí. Acho que o único diferentão aí é esse último, né? Então fiquem espertos, porque você consegue informação de posição inicial e de velocidade olhando para a equação e fazendo a comparação, tá bom? Não precisa fazer cálculo. A 5, então vamos encerrar com a 5. Acho que dá tempo se for rapidinho. Diz assim, ó. Em uma corrida de Fórmula 1, numa pista urbana de 5 km de comprimento, o piloto conseguiu manter sua velocidade praticamente constante e de valor próximo a 360 km por hora. Nessa situação, quanto tempo gastou para completar o circuito? Jovem, se ele se movimentou com velocidade constante, eu sei que é um movimento uniforme, certo? Então, vou partir dessa mesma equaçãozinha aqui, ó, que é a equação da velocidade média. Então, para o 5, eu vou usar essa mesma equação. Só que agora, jovens, vejam que ele pede para que eu determine o tempo que ele leva para completar o sistema. Então, ó, o tempo está dividindo, passa multiplicando, a velocidade está multiplicando, passa dividindo. Então, eu posso dizer que o tempo vai ser o deslocamento sobre a velocidade média. O deslocamento que ele sofreu na prova foi de 5 km. E ele fez isso com uma velocidade de 360 km por hora. Então, vai ficar 5 dividido por 360. Veja que esse vai ser o tempo de uma volta nesse circuito, tá bom? 5 dividido por 360 vai dar 0, eu vou arredondar aqui, tá bom? Aproximadamente 0,014. 0,014 o que, jovens? Horas, beleza? Horas, porque a velocidade está em quilômetros por hora e o deslocamento em quilômetros, portanto, tempo horas. Mas, professor, que tempo pequeno, né? Realmente. Só que ele está em horas, tomem cuidado com isso. Se vocês quiserem comparar ele com segundos, a gente pode fazer essa análise, que vai dar aproximadamente 60 segundos. Tá bom? Essa é a relação que você vai ter aí. Beleza? Então, jovens, vai esgotar o nosso tempo aqui na aula ao vivo. Nós fechamos, então, aqui. Ficou só o último exercício para vocês brincarem. E eu posto lá no Google Sala de Aula qual é a alternativa dele. E nós encerramos nossa aulinha ao vivo. Beleza? Mas agora nós voltamos lá para o Google Sala de Aula. Tá bom? Jovenzinhos, obrigado pela atenção dos senhores. Um excelente restinho de dia para vocês. Me dê um tchau bem bonito e até a próxima. Tchau. Tchau, professor.